pessoal, meu nome é Fabiane, eu sou doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Agricultura e Biodiversidade, aqui pela Universidade Federal de Sergipe. Minha defesa foi no dia 29 de julho desse ano, e eu vou apresentar para vocês o meu trabalho intitulado Diversidade Genética em Populações Nativas de Croton Tetradenius bio, usando os marcadores SNPs, sob a orientação do professor Dr. Ari Blanc. Durante o doutorado, eu fiz doutorado de sanduíche na Exalc, no Laboratório de Diversidade Genética e Melhoramento de Plantas, sob a orientação do professor José Baldin Pinheiro, e resultou aí nesse trabalho que foi o primeiro capítulo da minha tese. Bom, então eu vou começar falando um pouquinho sobre a espécie em estudo, cujo nome científico é Croton tetradenius, conhecida popularmente como velaminho da serra. Ela é uma espécie medicinal e aromática bastante utilizada pelas populações locais. Ela ocorre principalmente no Nordeste, em praticamente todos os estados, mas também já foi constatada que ela ocorre em Minas Gerais e Goiás. E ela possui uns óleos essenciais com diversas atividades, os quais já foram feitos alguns estudos, e foi constatada sua ação inseticida contra larvas e adultos de Aedes aegypti, inseticida contra a formiga cortadeira Acromimex bausani, e fungicida contra o fungo fitopatogênico Fusarium solane, que foi observado por meio do depósito de um apatite. Então, ela ocorre aqui em Sergipe, observamos a presença dessa espécie em 4 populações, só que, devido à degradação ambiental, fragmentação e tudo mais, a gente percebeu que ela vem sendo perdida do ambiente. Antes mesmo de serem elucidados seus usos, é capaz, assim, dessa população diminuir bastante. Então, muitas vezes, quando isso ocorre, a única alternativa viável é a conservação in situ, utilizando os bancos ativos de germoplasma. A gente pega algumas amostras representativas dessas populações e conserva, as quais a gente vai utilizar tanto para o melhoramento genético futuro, quanto para a conservação. E é interessante, antes de implantar esses bancos ativos de germoplasma, observar a variabilidade genética, por meio dos marcadores moleculares, entre eles os marcadores SNPs, que são os marcadores de nucleotídeos únicos, marcadores de polimorfismo de nucleotídeos únicos, que, com o advento das tecnologias de próxima geração e as técnicas de genotipagem por sequenciamento, facilitou muito seu uso, sua rapidez, sua facilidade, e até mesmo o seu custo, né, diminuiu bastante, fazendo com que ele seja muito útil em estudos de genética de populações para essas espécies bioativas com potenciais usos. Então, o trabalho ele teve como palavra-chave justamente a conservação, a diversidade e a estrutura genética e plantas aromáticas. Dessa forma, nós pretendíamos responder a seguinte pergunta: será que essas plantas dessas 4 populações nativas, elas têm uma ampla diversidade genética, que é um pré-requisito tanto para o melhoramento genético dessa espécie, a qual visa a produção de seus óleos essenciais, os quais a gente já viu que tem uma importância econômica bem significativa. Então, o objetivo do nosso estudo foi estudar a diversidade e a estrutura genômica de populações nativas de Croton tetradenius, do estado de Sergipe, para a introdução dessas amostras no banco ativo de germoplasma de plantas medicinais e aromáticas da Universidade Federal de Sergipe, utilizando os marcadores moleculares de polimorfismos de nucleotídeos únicos. Então, aqui a gente consegue perceber algumas imagens delas em campo, e antes delas serem implantadas no banco ativo de germoplasma da Universidade Federal de Sergipe, que está localizado lá em São Cristóvão. Bom, foram coletadas 38 plantas em 4 municípios de Sergipe, sendo eles Porto da Folha, Poço Redondo, especificamente na Serra da Guia, em Pacatuba e Lagarto. A gente consegue perceber já, assim, nessas imagens que são locais que têm um clima bastante singular, né, bem próprio de cada um. Então, um já é uma região mais de seca, outro já é uma região de serra, outro é até mesmo mais próximo à praia, enfim. Bom, então, todas essas 38 plantas coletadas, elas foram coletadas o voucher e foi feito a sua introdução no herbário também, a sua identificação no herbário, também da Universidade Federal de Sergipe. Então, aqui fizemos também esse mapinha, para a gente ver mais ou menos a distância de uma localidade para outra. Vale lembrar que o projeto está registrado no Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado, que é o SIGEN.
Bom, então, como materiais e métodos, fizemos a coleta do material dessas 38 plantas, liofilizamos e colocamos em dissecador até o momento da extração do DNA. A partir da etapa da extração do DNA, foi que foi feito lá no Laboratório de Diversidade Genética e Melhoramento de Plantas, Departamento de Genética da Exalc. Então, utilizamos o protocolo de acordo com Doyle 1990, as bibliotecas da genotipagem por sequenciamento para a identificação dos SNPs foi feito de acordo com a metodologia de Poland et al. 2012. No sequenciamento, para o GBS, utilizamos a plataforma Illumina, que é uma das plataformas utilizadas nessa tecnologia, e as ferramentas de bioinformática, com alguns programas, pacotes dentro desses programas, entre eles o programa R e o Genialex. Bom, então, como resultados de discussão, nós conseguimos realmente, né, o sequenciamento sequenciamos com sucesso essas plantas que nós analisamos e, após a filtragem de multiplex e avaliação desses dados, identificamos 1.387 SNPs de alta qualidade. De acordo com os índices de diversidade genética avaliados, observamos que a diversidade genética média foi baixa e que a heterozigosidade observada foi menor que a esperada. De acordo com a análise de variação molecular, houve uma maior variação dentro das localidades, 95%, do que entre as localidades. A diferenciação genética entre as localidades, de acordo com o FST PA-PA, que também é um índice de diversidade genética muito importante em estudo de populações, foi baixa, provavelmente devido a um fluxo gênico histórico ou atual. Na análise discriminante de componentes principais, houve maior sobreposição das plantas de lagarto e poço redondo, que é o que a gente pode ver aqui nessa figura. Essa de coloração vermelha e verde são mais sobrepostas, seguido do município de Porto da Folha e Pacatuba, que foi a mais distante das demais, indicando, né, a fragmentação dos habitats, como eu já falei. Observou-se uma deficiência de heterozigotos ocasionadas por cruzamentos não aleatórios, e a ocorrência de locus em homozigose no genoma foi devido ao cruzamento não preferencial entre indivíduos aparentados. E, por fim, os baixos índices de diversidade genética geralmente estão associados ao sistema reprodutivo e à endogamia intrapopulacional, devido ao número reduzido de indivíduos, tanto da população quanto dos indivíduos que nós conseguimos avaliar. As plantas, observamos que plantas de mesma localidade foram agrupadas juntas, mas essa aqui, CRT 321, do município de Lagarto, foi a mais distante das demais, de acordo com o dendrograma. E já essas plantas aqui do município de Pacatuba foram agrupadas bastante juntas. Como conclusões, observamos que a baixa diversidade genética e a baixa estruturação da variabilidade genética entre populações de Croton tetradênios forneceram uma base importante para as estratégias de conservação dessa espécie, e com base nesses resultados serão necessárias coletas adicionais de um maior número de indivíduos, tanto nessas 4 populações, as quais já foram observadas, quanto em outros locais de ocorrência, seja em outros estados ou aqui mesmo no município no estado de Sergipe, a fim de ampliar a base genética dessa população, que é um requisito importante tanto para a conservação quanto para o uso em futuros programas de melhoramento genético. Então, está aqui algumas referências que foram utilizadas no trabalho, os agradecimentos às fontes financiadoras, a FINEP, CAPES, UFES, enfim, a Exalc, ao grupo de pesquisa que eu participo aqui na Universidade Federal de Sergipe, que é o grupo de pesquisa em plantas medicinais aromáticas, continentais e oleícolas, e ao pessoal também que ajudou bastante nesse trabalho. Obrigada.